Histórias sombrias, os mistérios que a história esqueceu. E aí, pessoal, preparados para uma viagem ao lado obscuro da história? Porque hoje a gente vai desvendar os segredos que nunca te contaram na escola. É sério, esquece aqueles livros didáticos, porque a gente vai muito além da superfície. Segredos sinistros, conspirações cabeludas, eventos bizarros que fariam qualquer um ter pesadelos. A gente vai investigar desde epidemias misteriosas que faziam as pessoas dançarem até a morte, até maldições mortais de faraós e o sumiço completo de civilizações avançadas, tipo um rolê sinistro pelos becos escuros da história. Então preparem o café, a pipoca, apaguem as luzes, porque o que vocês vão ver aqui vai dar um nó na sua cabeça. Se a história que te contaram era um filme da Disney, o que a gente vai mostrar agora é um filme de terror. Nossa primeira parada nesse tour macabro nos leva direto para a França de 1518, na cidade de Estrasburgo. Imaginem só, um dia ensolarado, tudo tranquilo, passarinhos cantando, e de repente, bum, uma galera começa a dançar freneticamente nas ruas. Mas não era um arraial nem carnaval, era como se uma força invisível tivesse possuído todo mundo. Essa, meus amigos, foi a epidemia de dança de 1518, um dos eventos mais bizarros e sinistros da história. Por semanas a fio, dezenas, depois centenas de pessoas se contorciam sem parar. Era como se o ritmo tivesse tomado conta dos seus corpos. E o pior, eles não conseguiam parar. Era como se seus corpos fossem marionetes de uma força maligna. A coisa era tão séria que muita gente dançava até desmaiar de exaustão. Imagina só. Teve gente tendo ataques cardíacos, derrames, fraturas, uma loucura total. Os médicos da época, coitados, não faziam ideia do que estava acontecendo. Era possessão demoníaca? Bruxaria? Uma doença contagiosa? Ninguém sabia explicar. Algumas das teorias mais normais falavam de ergotismo, que é uma intoxicação por causa de um fungo presente no centeio, usado para fazer pão na época. Mas, gente, vamos combinar que alucinação por causa de um fungo não faz ninguém dançar por semanas a fio até morrer, né? A hipótese mais aceita hoje em dia é a de histeria coletiva, um tipo de contágio psicológico que faz as pessoas manifestarem sintomas físicos sem uma causa aparente. Mas e aí, o que vocês acham? Será que a galera de 1518 realmente pirou de vez, ou será que tinha algo mais sinistro rolando? A verdade é que a epidemia de dança de 1518 continua sendo um mistério até hoje, um lembrete assustador de que o corpo humano é capaz das coisas mais bizarras e inexplicáveis. Da França do século XVI, a gente volta no tempo para o Egito Antigo, terra dos faraós, pirâmides e maldições mortais. É isso mesmo que você ouviu. A gente vai falar da maldição do faraó, uma lenda que assombrou o mundo da arqueologia por décadas. Tudo começou em 1922, quando o famoso arqueólogo Howard Carter finalmente encontrou o que tanto procurava: a tumba do faraó Tutankhamon, que reinou no Egito há mais de 3.000 anos. A tumba estava intacta, cheia de tesouros e relíquias incríveis, um verdadeiro achado histórico. Mas parece que o faraó Tutankhamon não gostou nada de ter seu sono eterno interrompido. Pouco tempo depois da descoberta da tumba, coisas estranhas começaram a acontecer. Lord Carnarvon, o financiador da expedição de Carter, foi picado por um mosquito. A picada infeccionou e ele morreu. Parece coincidência? Talvez, mas essa foi só a primeira de uma série de mortes misteriosas que se abateram sobre as pessoas que participaram da expedição ou que tiveram contato com os artefatos da tumba. Teve gente que morreu de pneumonia, ataque cardíaco, envenenamento por arsênico, e a cada nova morte, a lenda da maldição ficava mais forte. A galera começou a falar em espíritos vingativos, maldições ancestrais, pragas lançadas sobre aqueles que ousaram perturbar o descanso do faraó. Mas e aí, será que a maldição do faraó era real? Ou tudo não passava de uma grande coincidência? A ciência, é claro, tem uma explicação mais pé no chão.
Alguns cientistas acreditam que as mortes foram causadas por fungos e bactérias presentes na tumba, que teriam ficado preservados por milhares de anos. Outros acreditam que o medo e a ansiedade gerados pela ideia da maldição contribuíram para a saúde frágil dos envolvidos. Seja como for, a maldição do faraó continua sendo um dos grandes mistérios do Egito Antigo. Uma história que mistura fatos reais, lendas e um bom bocado de imaginação. E você, acredita em maldições ancestrais ou acha que tudo não passa de coincidência? Capítulo 3. O Enigma Maia. Para onde foi essa galera? Preparem-se, porque agora a gente vai falar de um dos maiores mistérios da arqueologia, o desaparecimento da civilização maia. Esses caras eram tipo os gênios da matemática, da astronomia e da arquitetura na América pré-colombiana. Eles construíram cidades incríveis, com pirâmides gigantescas, observatórios astronômicos e um sistema de escrita super complexo. Mas aí, do nada, no auge do seu poder e conhecimento, os maias sumiram. Deixaram para trás suas cidades magníficas, seus templos imponentes, suas escrituras enigmáticas. É como se tivessem dito: valeu, falou, a terra é de vocês, e caído fora. Só que ninguém sabe para onde eles foram ou o que aconteceu com eles. A gente está falando de uma civilização que dominava uma área gigantesca na América Central, com milhões de habitantes. Não é como se fosse possível uma galera dessas simplesmente desaparecer da noite para o dia, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. As cidades maias foram abandonadas aos poucos, a população se dispersou e a floresta tomou conta de tudo. E aí, o que teria acontecido? Guerras, doenças, invasões alienígenas. As teorias são muitas, mas nenhuma delas consegue explicar completamente o mistério do desaparecimento maia. Alguns pesquisadores acreditam que uma mudança climática brutal, com longos períodos de seca, tenha levado ao colapso da civilização maia. Sem chuva, as colheitas morriam, a fome se espalhava e as pessoas eram forçadas a abandonar suas casas em busca de sobrevivência. Outra hipótese é a de que guerras internas tenham enfraquecido os maias, tornando-os vulneráveis a invasões de povos inimigos. A competição por recursos e poder entre as cidades-estado maias era feroz, e alguns historiadores acreditam que essa disputa interna tenha contribuído para o seu declínio. E claro, não podemos esquecer das teorias mais exóticas. Tem gente que acredita que os maias previram o fim do mundo e fugiram para outra dimensão, enquanto outros acreditam que eles foram abduzidos por extraterrestres. Vai saber, né? A verdade é que o mistério do desaparecimento maia continua nos assombrando até hoje. Um lembrete de que nem mesmo as civilizações mais avançadas estão livres das forças impiedosas da história. E aí, pessoal, gostaram de mergulhar no lado obscuro da história? Viu só como o passado pode ser muito mais assustador e misterioso do que a gente imagina? A verdade é que a história está cheia de casos bizarros, inexplicáveis e assustadores que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo. De epidemias mortais a maldições ancestrais, passando pelo sumiço de civilizações inteiras. O passado está repleto de enigmas que desafiam a lógica, a ciência e a nossa sanidade mental. Mas é justamente isso que torna a história tão fascinante, né? A busca incansável por respostas, a curiosidade em desvendar os segredos do passado, o desejo de compreender os eventos que moldaram o mundo em que vivemos. E vocês, o que acham de tudo isso? Qual desses mistérios achou mais assustador? Conhece alguma outra história cabeluda que a gente precisa contar aqui no canal? Deixem nos comentários a sua opinião, suas teorias e sugestões. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima e cuidado com as sombras. Nunca se sabe o que pode estar escondido nelas.